Olá, esse é o Sociocast e vamos falar sobre Karl Marx. Bom, quando se fala de Karl Marx, estamos falando de um homem que foi um filósofo, economista, historiador, sociólogo, teórico político, jornalista e revolucionário socialista alemão. Nascido em Treves, Prússia, Marx estudou Direito e Filosofia nas universidades de Bona e Berlim. Casou-se com a crítica de teatro e ativista política alemã Jenny von Westphal em 1843. Antes de tudo, devemos falar de sua origem. Karl Heinrich Marx nasceu na cidade de Trier, atual Alemanha, no dia 5 de maio de 1818. Entretanto, na época, a cidade de origem de Marx fazia parte do Reino da Prússia. Marx pertencia a uma família de judeus que não praticavam religião judaica e que, na verdade, haviam se convertido ao luteranismo, religião predominante da Prússia. Ele pertencia a uma família de classe alta e dona de inúmeras posses. O pai de Marx era chamado de Heinrich Marx, um bem-sucedido advogado. Ele havia abandonado o judaísmo no começo do século XIX por conta da perseguição que os judeus sofriam na sociedade prussiana e pela proibição de que se eles se assumissem posição no governo. Bom, Heinrich Marx era um homem intelectual, mas era politicamente conservador, um ferrenho defensor do Reino da Prússia, um patriota convicto e adepto do monarquismo. A mãe de Marx, que foi uma judia holandesa, ela também pertencia a uma família bastante próspera. Falando sobre suas teorias, Karl Marx elaborou uma análise científica do capitalismo, estabelecendo também a forma pela qual ele seria superado. Marx defendia que a história da humanidade era baseada na luta de classes, isto é, na luta de uma classe explorada contra uma classe de exploradores. No contexto em que ele vivia, ele entendia que os exploradores eram os burgueses, os explorados eram os trabalhadores, a quem ele chamava de proletariado. O pensador entendia que era necessário que o proletariado tomasse consciência da exploração a que era submetido. A partir desse momento, revolucionários seriam realizados, processo e os proletários estabeleciam a ditadura do proletariado, um governo socialista que promoveria as mudanças necessárias para combater as desigualdades da ordem capitalista. Com a socialização dos meios de produção e as desigualdades combatidas, a sociedade se tornaria igual e todos os seres humanos teriam acesso ao trabalho e dividiriam, cada um com suas possibilidades, a riqueza produzida. Nesse estágio, o comunismo seria instaurado e as classes sociais e os estados seriam abolidos, definitivamente. Ao longo da sua trajetória como representante do socialismo científico, Marx escreveu importantes livros como Manifesto Comunista, Ideologia Alemã, O Capital. Marx foi um árduo defensor dos movimentos de trabalhadores e importantes acontecimentos revolucionários que se passaram na Europa, como as revoluções de 1848 e a Comuna de Paris. As classes sociais, para Marx, surgem a partir da divisão social do trabalho. Em razão dela, a sociedade se divide em possuidores e não detentores dos meios de produção. As relações de produção regulam tanto a distribuição dos meios de produção e dos produtos quanto a apropriação dessa distribuição expressa, e as do trabalho. Elas são formas sociais de organização voltada para a produção. Os fatores decorrentes dessa relação resultam em uma divisão do interior das sociedades. Por ter uma finalidade em si mesmo, o processo produtivo aliena o trabalhador, já que é somente para produzir que ele existe. Em razão da divisão social do trabalho e dos meios, a sociedade se extrema entre possuidores e não detentores do meio de produção. Surge então a classe dominante e a classe dominada, ou seja, a dos trabalhadores. Nossa, tem muito... O Estado aparece para representar os interesses da classe dominante e cria para isso inúmeros aparatos para manter a estrutura da produção. Esses aparatos são nomeados por Karl Marx de infraestrutura e condicionam o desenvolvimento de ideologias e normas reguladoras.
sejam elas políticas, religiosas, culturais ou econômicas, para assegurar os interesses dos proprietários dos meios de produção.